Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou falar sobre uma série que eu li recentemente, essa semana. E eu tava na dúvida de como é que eu ia fazer os comentários sobre séries, sobre trilogias, enfim. Tipo, se eu faria livro por livro ou se eu faria um veredito final, assim, depois que terminasse a série. Eu acabei não decidindo ainda como eu vou fazer, porém, em relação a essa série, eu acabei, pelo menos com primeira tentativa, resolvendo fazer assim, depois de ler todos, chegar a um determinado, né, dizer pra vocês o que eu achei da série como um todo, dando pinceladas nos livros. A série que eu li começa com o primeiro livro, que é Hush Hush, e eu vou mostrar a capa aqui pra vocês. Opa, acho que foi. Bom, essa série é composta por 4 livros. Hush Hush é o nome dela em inglês, o primeiro livro em português é Sussurro. Sussurro é seguido de Crescendo, que é seguido de Silêncio, que é seguido pelo último, que é Final. Eu não sei, na verdade, como é que tá a tradução dele em português. Em inglês é Final. Então, enfim, alguma coisa nesse tipo final. Eu li todos eles no Kindle, inclusive eu descobri que o Kindle também vende box de livros, e-book, porque eu nunca tinha visto antes, eu só tinha visto boxes de livros físicos. E eu acabei comprando um por um desses livros da série, só que quando eu fui comprar o quarto livro, eu descobri que tinha um box dos 4. Então, vou ver se eu coloco até o link aqui na descrição, caso alguém queira comprar. E fica a dica aí pra galera que tem Kindle, que gosta de ler no Kindle, pra saber que existe esses boxes, porque eu não sabia. Vamos lá, vamos falar sobre os livros agora. Bom, a protagonista da série se chama Nora Grey. E o protagonista, né, porque é um casal, é Patch. Ele também é chamado de Jev, mas o nome mais conhecido dele é Patch. Bom, não é segredo pra ninguém que eu gosto de ler sagas com essa pegada adolescente. Nunca deixei de gostar. Embora hoje tenham reflexões diferentes e algumas coisas me deixam irritadíssimas que não me deixavam tanto antes. Mas enfim, continua sendo uma leitura muito prazerosa, continua sendo um gênero que eu gosto muito. Esse livro não deixa de ser uma saga adolescente. É um casal, né? Um casal protagonista. E o universo, o cenário da história, da narrativa do livro é sobrenatural. Porque o Patch, isso aqui não é spoiler pra ninguém, ele é um anjo caído. Né? Então, assim, toda a narrativa sobrenatural do livro se passa nessa história de que existiram anjos bons e anjos ruins, e os anjos ruins, os anjos corruptos, eles foram expulsos do céu para a terra. Em vez de ficar no inferno, eles foram expulsos do céu para a terra. E aí, além disso, o que acontece? Quando esses anjos caídos vêm para a terra, esses anjos do mal, eles não conseguem sentir nada. Tipo, não sente dor, mas também não sente prazer. Eles simplesmente existem. Eles podem sentir emoções, tipo, emocionalmente falando, eles podem amar, eles podem odiar, mas eles não sentem nada físico, entendeu? Eles não sentem o toque, eles não sentem nada, dor, nada. Beleza. Aí esses anjos caídos vêm pra Terra. E aí tem um determinado período, que eles chamam de Shesvan, que é mais ou menos 2 semanas, pelo que eu entendi, no ano, e que tem aí uma referência judaica, em que esses anjos caídos vão poder possuir corpos e aí ter 2 semanas de sentir mesmo. Eles vão poder fisicamente sentir as coisas enquanto eles estiverem possuindo corpos. Só que eles não possuem corpos de seres humanos. Eles possuem corpos de Nephilim. E o que são os Nephilim? Os Nephilims são os filhos dos anjos caídos com mulheres humanas. Então, quando os anjos caídos têm relações sexuais com as mulheres humanas e elas engravidam, elas geram os Nephilims. Os Nephilims, eles mantêm alguns poderes que os anjos caídos têm. Então, por exemplo, eles podem implantar pensamentos na sua cabeça, te fazer coisas que você não faria, te fazer enxergar coisas que você não veria. Eles têm super velocidade, super força, super sensibilidade. Então, a super sensibilidade, assim, digo nos sentidos, né? Pra ver bem distante, pra ouvir. Então, assim, tem todos esses poderes e os Nephilims, eles também guardam esse poder.
E a história principal da série, da narrativa, é a seguinte: existe um movimento dos Nephilim se unindo depois de muitos anos de exploração contra os anjos caídos, tá? Então, meio que em algum momento vai eclodir uma guerra entre os Nephilims e os anjos caídos, porque os Nephilims não aceitam mais serem possuídos durante 2 semanas todo ano, entendeu? E até porque não é simplesmente todo mundo ia ficar possesso de ser possuído, ok? Mas eu digo assim, não era simplesmente eles, sei lá, exemplo, construíam uma relação de amizade entre Nephilim e anjos caídos, entre pai e filho, e você cede, o Nephilim cedia o corpo. Não, eles eram obrigados a fazer um juramento de que se submeteriam a todo o Shezvan, ou seja, anualmente, a serem possuídos. E tinha, assim, muita brutalidade, era um clima realmente de violência, eles se odeiam. E essa, mais ou menos, é a pegada da história. Nora Grey é a protagonista e ela não conhece nada, esse mundo é todo totalmente desconhecido para ela. O primeiro livro, que é o livro Sussurro, é quando ela vai, ao longo da história, ficar sabendo que existem anjos caídos e que existem Nephilims. Tudo isso porque ela se apaixona por Pet, e Pet é um anjo caído, só que ele não é necessariamente do mal assim. Quer dizer, fica claro no livro que ele já fez coisas ruins no passado e que ele não é mais um anjo caído ruim. Então ele agora é do time dos bonzinhos. E isso se intensifica a partir do momento em que ele vai se relacionando com ela, trazendo uma perspectiva de que o amor muda e que pode fazer você se transformar numa pessoa melhor, tá? Então vamos lá, vamos falar do casal. Eu já li muitas séries adolescentes com muitos casais e muitos entraram, assim, pro meu crush literário, meus crushes literários, meus amorizãos, que eu ficava, assim, incondicionalmente apaixonada. Eu não fiquei incondicionalmente apaixonada por Pet e Nora. Inclusive, eu não gostei, assim, muito de Pet nas primeiras vezes que ele aparece. Então, não foi paixão instantânea. Eu aprendi a gostar dele. Eu acho que é por conta do estereótipo mesmo, da pessoa arrogante, mas do cara assim, arrogante, mas super gato, super forte, misterioso, que, enfim, eu acho que eu não gostei muito dele, não sei se foi a forma como foi escrito, mas ele não me conquistou de primeira, mas eu aprendi a gostar dele. E Nora não é uma protagonista chatinha e tal, o desenvolvimento dela também é muito interessante. Ela tem várias histórias emocionais, porque o pai dela faleceu, depois ela descobre várias outras coisas relacionadas também à morte do pai dela. Então, eu achei bem legal a história do livro, a história de Nora. Não me apaixonei de primeira pelo casal, mas aprendi a gostar deles. Então, assim, pra mim, o ponto alto da série não é nem o casal em si, embora eu entenda que seja pra muitas pessoas. Pra mim, o ponto alto da série se concentra nos 3 primeiros livros, quando existe nesses 3 uma narrativa de mistério e de suspense. Nos 2 primeiros isso acontece mais, no terceiro ainda tem um mistério, e no quarto eu já não considero mais que é ali um mistério e um suspense. Claro que tem coisas que vão ser reveladas, tipo quem é o grande vilão, mas pra mim não existe mais uma pegada de suspense, entende? Então, assim, no primeiro livro, por exemplo, o principal mistério é quem é que tá seguindo Nora, porque tem alguém seguindo Nora. Então você passa o livro todo com várias dicas e vai desconfiando de várias pessoas até você chegar na resposta. Então, eu gostei dos 3 primeiros livros porque traz essa pegada de suspense. O mistério, o quarto livro eu gostei por outros motivos, porque tá fechando a história, né? Tá trazendo as coisas finais. Vai eclodir pra chegar nessa guerra que eu falei entre os Nephilims e os Anjos Caídos. E eu não vou entrar em detalhes pra contar qual é o papel de Nora nisso. Eu só vou deixar claro pra vocês que no primeiro livro ela nem sabia que existia nada disso. E no quarto livro ela tem um papel fundamental nessa guerra entre Anjos Caídos e Nephilims. Então, o ponto alto do livro pra mim foi realmente esse suspense, esse mistério. Não foi exatamente o casal, embora eu tenha aprendido a gostar do casal. A respeito do casal, no livro 2, no livro 3, no livro 4, tem um pouco disso também. Me irritava bastante porque eles não conversavam e ele também tinha um comportamento super controlador em cima dela, tipo... Eu tenho não sei quantos mil anos de idade, eu tenho mais experiência, você vai fazer o que eu disser que você tem que fazer. E Nora, o que eu gostava, não baixava a cabeça pra isso. Ela dizia, não, nós somos um time, você tem que decidir as coisas junto comigo, não pode ser só do jeito que você quer. Então,
às vezes isso me irritava um pouco. Não Nora fazer isso, Nora achava legal. Mas a falta de conversa entre eles, que gerava conflitos desnecessários e levava a erros bobos, que fazem parte de qualquer história. Sabe aquele tipo de coisa que quando a gente tá vendo um filme ou uma novela, a gente fala assim, só podia ser novela, só podia ser em filme? Então, tem muito disso no livro, decorrente desses conflitos bobos entre eles, que poderia ter sido resolvido se eles conversassem mais. Então, uma coisa que eu queria falar antes de fechar era o seguinte: vocês já repararam que toda a série sobrenatural, quando chega no segundo livro, aparece um terceiro personagem masculino que vai fazer um triângulo ali, que a gente sabe que é um triângulo falso, porque nenhuma que eu li, a protagonista fica com esse cara que surge depois, mas sempre surge um segundo cara. Então, nessa série, no livro Crescendo, também surge um terceiro, que é o Scott. Ele continua presente nos outros livros, e eu não vou dar spoiler mais, mas assim, eu reparei isso. Como todas as outras séries sobrenaturais de romance, sempre surge uma terceira pessoa. Beleza? E, como toda a série, também essa tem uma ex do cara, ou seja, nesse caso, uma ex de Pet, que é o protagonista sobrenatural, que é um anjo caído, né? Que é louca por ele, quer reconquistar ele, quer fazer tudo por ele. Esse livro também tem. E eu tenho certeza que eu tô falando isso, quem não, o Crepúsculo tá fazendo associações, né? Inclusive, o segundo livro, Crescendo, que traz esse Scott, que traz a ex-namorada. Na verdade, a ex-namorada já aparece no primeiro, mas ela também aparece no segundo, que é da Bria. Me lembra muito Crepúsculo, porque isso acontece em Crepúsculo. E a outra narrativa que me lembra Crepúsculo é porque no segundo livro, Crescendo, Nora e Pet, eles se separam por um período de tempo. Ou melhor, se é período a tempo, vocês entenderam, por um período, por razões altruístas. Edward também se separa de Bella por razões altruístas. Nesse caso, Nora se separa de Pet por razões altruístas, tá? Então, teve muitas dessas similaridades. Além disso, tem uma outra coisa que eu tô me esquecendo de comentar agora, que me chamou muito a atenção. Lembrei. Que todo... Aliás, eu não lembro se Crepúsculo tem isso, mas, por exemplo, Os Imortais tem bastante isso. A protagonista que tem uma inimiga na escola, que é sua arco-rival, enquanto ela não é popular, a inimiga é super popular, linda, gostosa, maravilhosa. E aí o protagonista acaba se envolvendo com essa arqui-inimiga. Geralmente não é um envolvimento sério, é um envolvimento real, tem alguma coisa ali por trás que justifica isso acontecer. Mas é um ponto comum em várias histórias. Isso acontece também nessa série. Mas assim, partindo agora já mais pra comentar o final. Como eu falei, vai existir em dado momento uma guerra entre os Nephilims e os Anjos Caídos, e que Nora ela vai ter um papel aí protagonista, um papel principal. O que eu achei sobre esse final? Bom, eu tava aqui, um alerta de spoiler, eu não vou falar nada direto, mas acho que pode levar as pessoas a fazerem conclusões que podem ser spoiler, então fique alerta. Eu fiquei esperando no final que houvesse um envolvimento direto dos arcanjos, que são os anjos bons que estão no céu. Mas não houve. Então eu fiquei realmente esperando que fosse haver um envolvimento direto, que eles fossem participar da guerra, que eles fossem tomar um lado, e isso não aconteceu. Então, não quer dizer que o final foi ruim. O final me surpreendeu, porque trouxe um vilão que não existia até aquele momento na história. E trouxe uma história convincente por trás dessa vilania. Mas não foi assim o que eu esperava. Não vou dizer que eu fiquei frustrada, porque, como eu disse, foi bem construído o final. Mas não era o que eu esperava, porque concentrou tudo numa só pessoa, nesse vilão. E os arcanjos meio que ficaram pra fora. Não foram envolvidos na história como eu tava esperando, tá? Tem o envolvimento de 2 arcanjos na história. Um fica logo visível no começo do 4º livro. O outro você só vai descobrir no final e você vai ficar chocado, porque realmente você não tem como pensar isso desde o início. E é um personagem que tá presente na história volta e meia ali, então já deixei aqui uma dica. Então é interessante essa surpresa do final. E o que eu acho? Eu achei que o final pra Marcy poderia ter sido melhor construído, porque simplesmente não foi construído um final pra ela. Achei que o segredo de Vi, que é a melhor amiga... essa é outra coisa que todo livro, toda série adolescente tem uma melhor amiga, né? Que às vezes é meio chata, que não sabe de nada, e que em algum momento fica sabendo de tudo. Vi, essa é a amiga da Dora.
Eu acho que o segredo de Vi poderia ter sido mais desenvolvido também. Eu fiquei com aquele sentimento de que foi jogado na história que ela tinha um segredo e não foi muito bem explicado. Então, é isso. Acho que é tudo. Eu reuni nessa série a nota de 4 estrelas, eu gostei muito, recomendo. Eu fiquei sabendo que vai ter um filme, então estou aqui na expectativa do filme ser lançado para poder assistir. Super recomendo para quem gosta de romance sobrenatural, sabendo que vai encontrar certos pontos clichês, certos pontos que são comuns com outras histórias, sem que isso torne o livro ruim ou chato. Ou seja, uma história não precisa ser 100% inovadora para ser boa. Se os livros fossem ruins, eu não teria devorado os 4 em uma semana, apesar da previsibilidade de algumas partes da história. Então, assim, eu super recomendo, eu gostei muito. E antes de eu terminar esse vídeo, porque eu acabei de lembrar disso aqui que eu queria falar, é interessante como todo livro, Harry Potter tem muito isso, e muitas pessoas criticam isso, né? Mas enfim, é impressionante como em todo livro, o vilão perde oportunidades de matar o mocinho ou a mocinha, contando as razões e contando e revelando seus segredos, porque Voldemort faz isso o tempo todo. E no quarto livro isso acontece bastante, com o personagem, com o vilão principal do quarto livro. Mas é isso, espero que vocês gostem. Ficou um pouco grande, mas é porque eram 4 livros para ser comentados de uma maneira sintética, resumida. Eu espero que eu tenha conseguido fazer isso, que vocês tenham gostado, que vocês se interessem em ler um livro. Um beijo para todos e é isso.